Pai de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, bom dia. Último dia do mês, 30 de setembro, segunda-feira. Uma segunda-feira que eu desejo que seja uma semana rica, abundante, abençoada a todos vocês. Que seja uma semana que os seus sonhos possam abrirem e serem cumpridos, né? Que tudo aquilo em que você vem sonhando, portas abertas, né? Tudo aquilo em que você vem necessitando, peticionando a Deus, Deus possa estar batendo a sua porta. Como diz a palavra, eis que bato. Cabe a nós ter o discernimento para poder deixar Ele entrar e ter total liberdade para agir em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Espero que todos estejam bem, animados por um mês que está por vir, de outubro, um novo ciclo, novas esperanças. Mas nada disso adianta se você não der um primeiro passo. Se você não sair agora desse estado de acomodação, se você não sair agora dessa zona de conforto, essa zona de conforto que causa dor, essa zona de conforto que mexe com o nosso interior, que mexe de dentro para fora, que muitas das vezes nos aprisiona, que muitas das vezes nos faz pensar que não somos capazes, que muitas das vezes nos faz pensar que não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas saibam que todas essas palavras que eu acabei de dizer são palavras que o inimigo das nossas almas sopra em nossos ouvidos a todo momento, a todo instante, tentando nos paralisar, tentando nos parar. Você vai dizer, pastor, já ouvi isso de alguém, já ouvi isso ontem. Sim, parece jargão, mas o inimigo ele não dorme. E ele usa artimanhas diferentes e usa artimanhas de qualquer forma para poder te parar, para poder te paralisar, para que você não venha conquistar aquilo que Deus tem, as promessas que Deus tem para a sua vida. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Queria compartilhar com vocês aqui o devocional que hoje acabei de ler aqui, né? E compartilhar com os irmãos, agora 3h44 da madrugada, já amanhecendo aí a segunda-feira. Atos dos Apóstolos 17, somente o verso 27. Atos dos Apóstolos, somente o verso 27 do capítulo 17. Vai dizer o seguinte. Deixa eu tomar um cafezinho que tá frio de madrugada, hein, gente? Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos 17, de 27, vai dizer: Deus não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Pois bem, amigos, assim, irmãos, irmãs, amigos, amigas, eu queria dividir com os irmãos uma ligação que eu recebi, uma mensagem, na verdade, de um conhecido, né? De um irmão, de um pastor missionário conhecido do campo, que hoje não mora mais no Brasil, e ele me ligou, passou a mensagem, na verdade, para poder dizer que, infelizmente, né, na visão que nós temos da Terra, né, de que algo impensável ele estava fazendo. E esse algo impensável era escolhendo um caixão, né, e planejando um funeral e tentando imaginar como que seria a vida dele sem o único filho que ele tinha. Esse único filho que ele preparou, né? Esse único filho que ele tinha planos para a vida dele. Isso ele narrando para mim pela mensagem. Esse único filho que ele preparou para poder ser um missionário como ele.
Esse único filho que já falava a língua do país onde morava, falava bem também o nosso português, estava já falando bem, bem claramente, de forma bem... Fica até meio difícil, irmãos, difícil expressar a palavra em alguns momentos, mas falando bem de forma bem fluente, já o inglês também, ou seja, tudo preparado. E ele me contava que, pastor, amigo, Alex, irmão, né, de tantas formas ele me chamava, e já me contava que preparava o filho dele de 9 anos para que aqui a alguns anos ele pudesse pegar uma mala, pudesse pegar uma pequena mochila, colocar as costas do filho dele, levar ele ao aeroporto e dizer que, filho, vá e cumpra a missão que Deus preparou para você. Então, ele infelizmente teve essa decepção, mas sabemos que Deus nada faz à toa. Deus tem um propósito na sua vida, e Deus com certeza tem um propósito para essa perda, né? Tão dolorosa para quem fica aqui na terra, desse filho em que ele preparou para ser um missionário como ele. Um filho que, quando tinha um trabalho escolar, que tinha que se revestir, né? Tinha que vestir uma roupa de algum personagem. O personagem que ele se vestia era um personagem no qual ele colocava a Bíblia debaixo do braço. Se dizia ser um missionário. E quantas das vezes, irmãos, essa palavra ela me levou a uma pequena frase que é Deus no fundo do poço. Como Deus ele age quando nós estamos no fundo do poço, né? Ele, dentre as falas em que ele narrou para mim, ele narrou que ele se via no fundo do poço, né? Essa criança que morreu aos braços dele. E o fundo do poço, eu diria que é o lugar onde a rejeição, a humilhação, né? E a tragédia, elas vivem. Mas o fundo do poço é também o local onde a esperança, né, bate em retirada, e os amigos também somem, né? E o que sobra? Sobra Deus. Há esperança mesmo no fundo do poço. Porque mesmo que você hoje possa se encontrar no fundo do poço, você possa estar passando por uma situação bem parecida do que a desse amigo, mas em processos diferentes, porque somos únicos. Quando estamos no fundo do poço, nós não conseguimos olhar para um lado porque vamos ver parede, para o outro lado nós vemos parede, na frente nós vemos parede, se olharmos atrás nós vemos uma parede, se olharmos para o chão nós vemos uma parede, mas quando nós olhamos para o alto, nós vemos uma luz. E essa luz, como expressa a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, essa luz é Jesus Cristo, Filho do nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele é o único que nos sobra. E será que realmente sobra? Ou será que Ele é tudo quando nós estamos vivendo um momento doloroso como esse amigo está vivendo, ou vivendo um processo doloroso em nossas vidas? Será que realmente é a única coisa que nos sobra? Ou será que é o que nos faltava e que nós não estávamos conseguindo enxergar? O fundo do poço e Deus acima desse fundo do poço. Na Bíblia, Davi vai dizer, irmãos, que ele perguntou: para onde poderia eu, Davi, né, escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Numa conversa íntima que ele teve com Jesus, Salmos 139, 7.
E depois disso, Davi ele faz uma lista dos lugares onde ele podia ter esse encontro, né? Ou encontrar Deus, né? E aí ele deixa bem claro, nos céus, na sepultura, na alvorada, olhando para cima, né? Na extremidade do mar. E a passagem, a palavra de Deus também vai dizer que Deus, ele consegue estar conosco nos mais altos lugares e nos mais profundos locais, nas mais profundas extremidades. Esse é o nosso Deus. Salmos 139, 8 e 9 vai falar sobre isso. Deus, irmãos, ele está em todo lugar, em todo local, porque ele é onipotente, porque ele é onipresente, porque ele é onisciente. Você e eu, nós jamais conseguiríamos ir aonde Deus não está, em pé, na frente da sala inteira, chorando sozinho no seu quarto, por exemplo, no fundo do poço. Deus estará lá. Essa é a única certeza que nós temos, irmãos. Não importa se nesse momento você está sentado no teu sofá, passando pelo seu processo, sem sono. Não importa se você está em pé, na sua janela, olhando para o horizonte, contando as estrelas, olhando para onde a esmo, né? Não importa se você está na sua sala, andando de um local para o outro. Não importa se você está chorando no seu quarto, chorando na sala. Não importa se você está no fundo do poço. Se nesse momento também você está pensando em tirar a sua vida, atentar contra a sua vida, por causa de uma ansiedade, por causa de algo uma ansiedade de algo que é simplesmente algo que ainda não aconteceu e você já está conjecturando que vai acontecer. Se você vive através de remédios para poder dormir, se você vive através de uma depressão constante, saiba, Ele, o nosso Deus, é o único que está em todos esses lugares. Basta você clamar a Ele. Jeremias 33:3 vai falar sobre isso. E aqui em Atos 17:27, ele expressa de uma forma muito clara essa passagem. Deus não está longe de cada um de nós. Deus está agora aí do seu lado, sentado do seu lado, te abraçando, te afagando, dizendo para ti: ei, confia. Salmos 37:5. Ei, troca esse fardo comigo. Mateus 11:28. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que vai nos dizer que devemos de fazer nossa parte e o demais lançar sobre Ele. Nossas ansiedades, nossos anseios, nossos desejos, nossas vontades, nosso ego, nossa tristeza, nossa soberba, tudo aquilo que vai nos pesando. Lance nesse momento sobre Deus tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Tenha uma intimidade com Deus nessa noite, nessa madrugada. Tenha um Peniel com Deus, faça um voto com Deus. Diga a Ele, o que você tem para ofertar a Deus? Ou você só tem pedido a Deus e nada tem oferecido a Ele, ofertado a Ele? Qual é o seu melhor? O que você tem de melhor para oferecer a Deus? Ele vai estar lá, te esperando. E Ele é o único que traz o conforto e a força que apenas um pai pode dar. Vivemos, irmãos, por cima em um momento e vivemos por baixo
em outros momentos. A vida, ela pode virar mais rápido do que uma roda gigante, completamente descontrolada, fazendo com que nós nos perguntemos, o que aconteceu, e com um sentimento de solidão, de abandono, de tristeza, de que ficamos sós, de que todos aqueles que estavam ao nosso lado agora não mais estão, de que estamos sós. Ei, eu quero te dizer nessa noite, nessa madrugada, você não está só. Nunca estamos sozinhos. Mesmo na solidão no qual você acha que está, no qual você acha que se encontra, Deus, Ele te encontra. Deus está com você. E Ele oferecerá a você um poder ilimitado, uma força impactante que vai te impulsionar, que vai te levantar, que vai te erguer e que vai dizer para ti e te deixar bem claro de que Ele não está longe de você, de cada um de nós, porque o poder dele é ilimitado para poder colocar você de pé novamente. Então, se nessa noite, nessa madrugada, você está vivendo esse processo, ou passando por um processo, ou chegou ao fundo do poço, ou como esse pastor amigo que me enviou uma mensagem que teve que, infelizmente, na visão dele, na mensagem dele, planejar um funeral, escolher um caixão que não estava nos planos dele, mas já estava nos planos de Deus. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Precisamos crer, precisamos confiar e precisamos descansar, fazendo a nossa parte. Há momentos em que nós confundimos ócio com ociosidade. Há momentos em que nós precisamos nos retirarmos e ficarmos em ócio, termos esse peniel com Deus, para poder tentarmos entender o que realmente nós precisamos estar fazendo para nos posicionar diante do que Deus nos pede. Qual é a forma mais correta ou qual é a forma em que eu preciso me posicionar? Diferente de ociosidade, no qual eu me coloco numa zona de conforto, no qual eu me coloco numa situação de prostrado, no qual eu me coloco numa situação de derrotado, no qual eu digo para mim mesmo que não vou conseguir. Mas nesta madrugada eu digo para você, esse jugo está quebrado em sua vida. Quebrado. Porque você é capaz. Porque você é filho de um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que deixou um Consolador, o Espírito Santo, que geme, que chora, que se entristece quando nós nos entristecemos também, quando nós sofremos também, quando nós nos sentimos abandonados, quando nós achamos ou quando nós nos deparamos com o fundo do poço e olhamos para cima e vemos que para cima é onde Ele está, quando nós estamos verdadeiramente no fundo do poço. Pai do Senhor Jesus, meu pastor Ricardo, que Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Tempo que não nos falamos, hein? Espero que esteja bem. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, meus irmãos. Atos 17, 27. Deus não está longe de você. Deus não está longe de cada um de nós. Ele está agora aí, do seu lado. Aproveite essa oportunidade. Sinta a presença dele do seu lado. E diga a ele qual é a sua dor. O que você espera dele? O que você precisa dele? Mas antes de tudo, o que você tem a ofertar a ele? O que você tem ofertado a ele? Como andam as suas obras? Como anda o seu servir?
Como anda a sua compaixão? Como anda o seu amor ao próximo? Como anda o seu amor a Ele? Permita-se a estar nesse confronto. Amém, irmãos? Possamos ter aí uma semana, como eu falei no início, abundante, uma semana de conquista, vitórias, mas sabendo que quando as intempéries vierem, quando as dificuldades surgirem, saibam que Deus está com cada um de nós. Que nós possamos pedir a Ele unção de sabedoria, para que possamos utilizar e ter condições de nos livrarmos das intempéries diárias, através do discernimento, através da maturidade espiritual, e que possamos ser ousados, ser valentes, termos intrepidez para podermos superar, passar por cima desses obstáculos. Deus abençoe vocês, que possa ser hoje a melhor segunda-feira da sua vida. Se assim lhe permitir, amanhã estaremos aqui de volta. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.